Sim, eu fui na audição da SM aqui no Brasil. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking. Antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal e me segue em todas as redes sociais. Pode me chamar no Instagram que eu respondo todo mundo, viu? Oi gente, eu sou a Ren e hoje eu vou falar da audição da SM aqui no Brasil. Bem, a audição aconteceu em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, eu sou de Minas Gerais, Belo Horizonte. Eu fui de avião para São Paulo e voltei no mesmo dia. Bem, eu vou falar primeiro o que eu fiz antes de ir pra audição e depois eu vou falar como foi a audição. Pra eu conseguir me arrumar e pelo menos apresentável, colocar um reboquinho na cara, eu acordei mais ou menos 4h45 da manhã e arrumei porque 6h30 eu tinha que estar saindo de casa pra ir pro aeroporto e fazer as coisas que eu tinha que fazer. Tirando a parte de aeroporto e tudo, de avião, fui de avião e cheguei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo eu peguei um táxi, fui pro hotel que ia ser a audição. Sim, a audição aconteceu em um hotel em São Paulo, em uma sala de eventos. E bem, a primeira coisa que eu pensei sobre a audição era que todo mundo tinha um horário próprio, um horário marcado. Porque no e-mail que eu recebi falava que meu horário era meio-dia e que eu não podia atrasar, eu tinha que ser pontual. E eu fui, eu cheguei na verdade mais ou menos umas 11, 11h30. Só que pra minha surpresa, quando eu cheguei lá em São Paulo, dentro do hotel na audição, a contagem estava sendo por ordem de chegada, então ninguém tinha horário pra falar a verdade. Era mais ou menos um horário estipulado. E quando eu cheguei, eu fui a número 18.377. Sim, muita gente. Eu não sei se começou mesmo com o número 1 ou se veio esse número de outros países, mas eu fui esse número gigantesco. A primeira coisa que eu notei quando eu cheguei na audição era que era um hotel, então obviamente tinham pessoas hospedadas, pessoas que não tinham nada a ver com a audição e pessoas que talvez nem soubessem da audição. E quando eu cheguei lá, tinha um opa lindo, maravilhoso, aquele enfim, todos os staffs da SM que estavam lá ajudando na audição aqui no Brasil tinham uma descendência asiática, porque eles tinham que falar português e coreano. E esse opá foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele simplesmente olhou assim: você vai fazer a audição? Aí eu falei: não. Aí ele falou assim: só subir a escada. Foi muito fofo, eu não sei porque eu tô falando disso, mas foi muito fofinho. Assim que eu cheguei, eu fui direto pra fila, eu peguei meu número, já que não tinha um horário realmente marcado. E aí depois que eu peguei meu número, eu fui pra uma sala de espera gigantesca. Tinha muita cadeira lá e a gente não podia escolher o lugar que a gente sentava, eles colocavam na ordem tipo de chegada mesmo, com o número um atrás do outro, bonitinho. E aí ficavam todo mundo de fileira assim. Na sala de espera, além de ter essas cadeiras, tinha um telão passando algumas mensagens de alguns K-idols, obviamente da SM e MVs. Um detalhe que eu não falei é que eu fui acompanhada pela minha mãe durante esse trajeto inteiro. E quando eu cheguei na porta do hotel, a gente descobriu que ela não podia entrar. Então todos os pais que acompanharam os filhos ou amigos que acompanharam tiveram que ficar lá de fora do hotel. E só quem era realmente que ia fazer a audição que podia entrar e pegar o número e fazer toda essa baboseira. Então eu entrei sozinha. No momento que eu sabia que eu estava entrando sozinha, eu achei que eu ia ficar sozinha e não ia conseguir conversar com ninguém, mas foi muito ao contrário, porque todo mundo lá tava muito nervoso, tava muito ansioso, tava assim, morrendo mesmo. E todo mundo começou a conversar e pra tentar distrair, perguntava se vai fazer de quê e tal. Agora alguns dados técnicos sobre a audição. A audição ela englobava algumas categorias que você tinha que escolher. Você podia ou dançar, ou cantar, ou fazer rap, ou ser modelo, ou ser ator, ou ser compositor. Você tinha que ser uma das coisas pra estar lá pra fazer a audição. E eu, obviamente, eu fui como dançarina. Fui pra fazer a de dança. Depois de um tempo que eu já tava lá esperando, conversando com algumas meninas, demorou muito. Eu achei que eu fosse ficar lá, pouco tempo, mas eu fiquei esperando durante 2 horas, lá sentada e esperando e jogando conversa fora. Eles tinham vários staffs pra cada fila, então eles chamavam mais ou menos umas 2 ou 3 filas pra ir lá na frente da sala que a gente tava, e o staff chamava a fileira inteira. Então iam a fileira inteira e ficavam em pé lá na frente, pronto pra sair. Só que eles ficavam lá um tempinho e depois iam encaminhando
pra sala onde ia ser a audição. Eu fiquei muito ansiosa quando eu fui chamada, quando a minha fileira foi chamada pra ir lá pra frente. Eu fui, fiquei lá esperando, e aí depois o moço veio e levou a gente ficou no corredor, fora da sala onde ia ser a audição, esperando. E aí, quando eu entrei na sala, entrou a minha fileira e outra fileira, que era a fileira que estava do nosso lado. Então, mais ou menos, em média, 20 pessoas em uma sala. E a primeira coisa que eu reparei era que, para avaliar essas 20 pessoas, tinha uma jurada. Só uma que era da SM, e o cameraman, que ele atuava como, obviamente, cameraman, mas como tradutor. Porque essa mulher, ela não falava nada de português, ela só falava coreano. E o cameraman, ele era o tradutor dela, então tudo que a gente falava em português, ele falava em coreano pra ela e vice-versa. Isso me assustou um pouco, porque eu fiquei tipo, uma pessoa só pra avaliar esse tanto de gente, mas fazer o que, né? Não posso escolher. Então quando a gente entrou, eles dividiram as duas fileiras dentro da mesma sala e eles perguntaram quem ia fazer canto, que ia fazer primeiro. Então todo mundo que ia fazer canto foi pro fundo da sala, olhando pra moça e olhando pra câmera deles. E começaram a cantar um por um. Agora eu tenho que contar uma história muito triste que aconteceu. Não foi comigo, mas foi com a menininha, que eu fiquei com muita dó. Que na hora dela cantar, ela olhou pro moço e falou: moço, eu não lembro a letra. E ele falou isso pra mulher. E a mulher perguntou: mas você não sabe nenhuma outra letra? E ela fez: não. E aí a mulher perguntou: então você não vai fazer a audição? E a menina fez: Nesse momento eu fiquei com muita vontade de chorar, porque eu pensei se fosse eu. A questão de canto na audição, a pessoa já tinha que ir pra lá com a letra decorada. Ela podia escolher qualquer música, em qualquer língua, mas ela já tinha que ter decorado a letra. E ela tinha que cantar a parte mais impactante da música, que normalmente é o refrão. E quando essa menina falou isso, eu fiquei com o coração... Nossa, deu muita vontade de chorar, mas eu não podia fazer nada por ela, eu não podia nem falar, tipo, por favor, tenta. Eu não podia fazer nada, porque eu tava lá só pra fazer a audição. Então, depois que todas as meninas cantaram, todas foram chamadas pra se retirar da sala, todas saíram. E depois eles dividiram quem ia dançar e quem ia fazer ou modelo ou ator. Que, se não me engano, tinha só uma ou duas modelos. Na hora da dança tinha mais ou menos umas 10 pessoas. Eles dividiram as 5 primeiras, que eram a da fileira que estava ao meu lado, e elas foram as 5 primeiras a fazer. Pra quem não sabe, a questão de dança, você não podia escolher nem a música, nem montar uma coreografia antes. Era tudo no improviso, ou seja, no freestyle. Então você tinha que improvisar a dança sem saber a música que ia tocar. E as meninas foram. Eu contei mais ou menos que a mulher trocou de música umas 3 vezes, mas ela não deixava eu tocar a música inteira, ela deixava eu tocar só alguns pedaços. Essas meninas dançaram, essas 5, e dessas 5, eles mandaram 3 sair e 2 ficaram no canto esperando. Depois disso, chamaram eu e mais 4 meninas, então fomos nós 5. Quando elas estavam dançando, eu sabia que depois que elas terminassem, ia ser minha vez. E eu tava completamente apavorada, eu tava tentando me acalmar porque eu não queria ficar nervosa, porque eu sabia que isso ia me atrapalhar e principalmente eu não queria tremer, porque tremer atrapalha muito dançar. Então eu tentava respirar, mas tava aqui, tava preso, esse nervosismo todo. Mas quando elas acabaram e o moço falou que as outras 5 podiam ir, eu não sei como, meu nervosismo foi todo embora e a única coisa que entrou na minha cabeça foi: esse é o momento, essa é a minha chance de realizar meu sonho. Provavelmente eu não vou conseguir, eu sei disso, mas eu quero tentar e eu quero dar o meu melhor pra isso. E nesse momento, eu olhei pra essa moça, eu olhei pra câmera e falei: é agora. E quando ela colocou a música, eu simplesmente fui. Eu lembro que ela tocou 2 músicas e as 2, se não me engano, eram americanas, então elas estavam em inglês. E eu simplesmente lancei o freestyle que eu sempre faço, porque eu gosto muito de freestyle. E naquele momento a única coisa
conseguia sentir era felicidade, porque eu tava me divertindo muito, olhando para aquela câmera e às vezes olhando para a moça meio de visão periférica, mas eu tava me divertindo muito ali. Foi muito estranho, porque eu achei que eu ia ficar muito nervosa e não ia conseguir fazer nada, mas eu consegui. Eu não fiquei 100% satisfeita, eu acho que eu podia ter feito mais, mas eu gostei muito do que eu fiz, eu acho que ficou bem legal. Eu acho que eu usei bastante das coisas que eu sabia, da técnica que eu sabia, eu acho que eu usei bem as minhas expressões faciais. E enquanto eu tava dançando, eu reparei que a moça, ela olhava pra mim de vez em quando, ela ficava olhando pra mim, e o moço também, só que obviamente eu estava olhando pra câmera, então eu vi as coisas de visão periférica, igual agora que eu tô olhando pra câmera, mas eu tô vendo minha janela, minha televisão, minha garrafinha d'água, tá tudo aqui e eu tô vendo de visão periférica, sem parar de olhar pra vocês. E nesse momento que eu vi que ela estava olhando pra mim, eu fiquei só, por favor, me chame, por favor, nem que seja pra ficar igual as outras duas meninas, por favor. Quando acabou, a moça olhou e falou assim, podem ir embora. Fiquei muito triste com isso, mas eu sabia desde o início, desde que a SM anunciou que ia fazer audição aqui no Brasil, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não queria ter esperança, que eu queria manter meus pés completamente pregados no chão da realidade, porque por mais que seja um sonho pra mim, um grande sonho, eu não queria me iludir. Então, a partir do momento que eu saí daquela sala, eu falei, eu já sabia. Mas uma coisa que eu reparei quando a gente foi sair foi que o moço olhou pra ela e falou alguma coisa em coreano, tipo, eu não sei, pelo que eu interpretei, foi tipo, você tem certeza dessa decisão? Acho que foi tipo isso, só pra dar uma confirmada que tava ok na decisão dela. E ela falou outra coisa lá que eu não entendi nada e a gente saiu. Quando a gente saiu eu e mais uma menina que eu tava conversando já na nossa fileira. E ela disse que estava muito nervosa. E eu fiquei impressionada porque eu achei que eu também fosse ficar, mas foi super divertido, foi super legal. Eu não fiquei nervosa na hora de dançar, obviamente antes eu fiquei muito nervosa, mas na hora mesmo eu não fiquei nervosa. Quando eu saí, eu esperei essa menina que tinha ficado, eu conversei com ela e perguntei, e aí, você ficou e o que eles te pediram? Ela falou que ela foi com a mudança e depois que todo mundo saiu, a moça pediu pra ela cantar. Nesse momento, a única coisa que veio na minha cabeça foi, nossa, se fosse eu não conseguiria, Naquele momento não veio nenhuma música na minha cabeça que eu conseguisse cantar. Até porque eu não sei cantar, né? Queria, mas não sei, né, meu bem? Então, fazer o que é pra quem tem voz ruim, né? E aí ela disse que ela e outra menina cantaram. E depois que elas cantaram, essa menina foi chamada a se retirar da sala. Mas que a outra menina que tava com ela, eles chamaram pra outra sala. Aí eu já não sei. Debut? Não sei. Depois que eu conversei com essa menina, eu simplesmente fui embora, porque eu tinha um voo pra pegar pra voltar aqui pra BH, então foi bem rapidinho. Mas uma coisa que eu fiz antes de ir foi encontrar o Jovem Han. Sim. Eu encontrei o Jovem Han. Se eu não postei no Instagram essa foto ainda, eu vou postar. E se você não me segue no Instagram, tá aqui embaixo. Segue lá. Pode mandar mensagem que eu respondo. Eu respondo todo mundo que me manda mensagem, porque eu sou essa pessoa à toa. Só que não, é que eu só gosto de carinho mesmo, então pode me mandar uma mensagem que eu te respondo, tá bom? Eu respondo. Além de encontrar o Jovem Han, minha mãe, infelizmente não fui eu, minha mãe encontrou Iago, exatamente Iago Aleixo. Ele estava lá pra fazer audição, mas minha mãe disse que quando ele estava lá fora tirando foto e conversando com as pessoas, eu já estava lá dentro. Há muito tempo. Então eu não vi o Iago, mas a minha mãe tirou uma foto do Iago. Muitas horas depois, aqui estou eu para falar uma coisa que eu esqueci. Enquanto eu estava lá na sala de espera, esperando para ser chamada, eles entregaram uma fichinha que você tinha que preencher com vários dados seus. Dentre eles perguntava se você tinha alguma descendência, seu peso, sua altura e se você já tinha alguma experiência na área que você estava tentando lá na audição. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal, deixem um joinha e compartilhem com as pessoas que querem saber um pouco sobre a audição. É isso!